E vem conferir a crítica do filme Beekeeper, Rede de Vingança. E desde que estreou nos cinemas o filme John Wick, todo filme de ação fala que vai ser o novo John Wick. Porque John Wick, para quem não sabe, pelo formato que ele foi lançado, pela forma como era um diretor iniciante, ele conseguiu reformular o cinema de ação a partir dali, fazendo com que as coreografias ficassem muito mais realistas, com grande impacto, e fizesse que os 4 filmes da franquia até agora tivessem uma qualidade alta, fez com que todo novo filme de ação queira ser o seu John Wick. Então pode ter certeza, se você vê um novo filme de ação, você vai ver que muita gente vai comentar: esse é o novo John Wick. E o filme não exatamente é isso. E Beekeeper, Rede de Vingança é exatamente isso. O mais novo filme de Jason Statham, que tem bons nomes no elenco, nomes conhecidos. E eu realmente fui com essa expectativa, vendo que você tinha um elenco de peso, tem até um diretor conhecido, eu achei que você poderia realmente entregar um bom filme de ação e não um novo John Wick. Eu acho que o filme ele tem 2 pontos. Ele tem uma ação que ela é satisfatória e uma história e personagens terríveis. E nesse meio termo ele se torna um filme abaixo da média. Bom, Beekeeper, Rede de Vingança, como eu falei, ele tem personagens terríveis, ele tem uma história terrível. Quando você para pensar na parte de vingança, ele é a mais clichê possível. Eu acho que até aí cria essa ligação com o filme do John Wick. Não só porque a premissa é muito parecida, mas porque essa premissa já foi feita milhares e milhares de vezes até antes de John Wick existir. Essa ideia de existe um ex-militar, um ex-policial, um ex-agente secreto que está aposentado e algo vai forçar ele a voltar da sua aposentadoria, algo que ele não queria que acontecesse. A partir daí, ele é o grande militar, o grande agente secreto, e ele vai acabar mostrando porque ele é isso contra as pessoas mais fortes do mundo. E aí ele acaba meio que tendo essa vingança dele contra quem ele acha que é o grande culpado por tudo que aconteceu. Essa história a gente já viu milhares e milhares de vezes. Eu diria que essa premissa que eu acabei de falar, ela é de um filme genérico. Qualquer filme pode fazer sobre isso. Mas tudo bem, se bem trabalhado a partir daí, os personagens, os vilões, a mensagem por trás, tudo bem. E eu acho que esse é o primeiro ponto. O roteiro é muito ruim. Você não espera que os personagens não sejam clichês aqui. E eles são clichês. O problema é como esse clichê é trabalhado. Porque é o que eu sempre falo, clichê não quer dizer que o filme é ruim. Clichê quer dizer que é algo que deu certo e por ter dado certo, muitos projetos reutilizaram aquela técnica várias vezes, que virou algo cansável até se tornar um clichê. Mas se bem utilizado ainda pode funcionar. Mas aqui não funciona de maneira nenhuma. Porque os antagonistas dos filmes, eles são aqueles antagonistas que não servem pra nada. Toda hora é um personagem numa sala explicando algo óbvio pro outro. Ou explicando uma situação que você acabou de ver, ou enaltecendo o personagem do Beekeeper, falando como ele é incrível, como que ele é muito forte. Parece que é pra fortalecer na cabeça do público que ele realmente é um grande, já foi um grande agente, que a gente tem que tomar cuidado com ele. E isso não funciona muito bem. Isso realmente não trabalha tão bem a mente do espectador. Só da gente ver ele lutando, a gente já sabe o quão incrível ele é. Então isso já se torna o primeiro problema. Essa repetição de informação e como utilizam os personagens, tanto da parte política, como da parte das agências secretas, de agências que são obscuras pro mundo. Isso que é apresentado só é uma repetição de informação que não leva a nada e que deixa o filme chato, enjoativo e repetitivo. Todas as camadas que eles mostram de modo diferente é muito complicado. Sem contar que a desculpa que eles dão é a cada cena que aparece o Beekeeper fazendo uma grande morte, uma grande sequência de ação, é focar para uma sala fechada, onde um vai acabar explicando para outros. Sem contar que existe alguns estereótipos aqui que eu não gosto muito de como utilizam. E para mim também não funciona tão bem. Então a partir daí você já tem um personagem desinteressante que deixa assim o filme maçante. Inclusive, se tirar só esses diálogos que são um excesso que o filme não precisava ter, você já teria um filme bem mais enxuto e que até funcionaria melhor em alguns pontos. E sem contar que a inteligência dos personagens incomoda muito. De todos os personagens, você vê que eles tomam atitudes que você pensa, quem teria essa atitude? Eles são grandes agentes, são pessoas que estão na alta cúpula dos Estados Unidos, em certo ponto, e eles não conseguem ter uma ideia decente, uma ideia minimamente boa, e isso acaba incomodando bastante. Sem contar que você ainda tem 2 agentes do FBI que eles são pessoas que não conseguem pensar. Eles, de novo, estão lá fazendo uma coisa, ser expositivo e ter ideias, e acabar de explicar o que aconteceu. Então, pra mim, não agrada. Os vilões não me agradam, não são carismáticos, não são envolventes, não são interessantes pra você querer acompanhar. A premissa em volta deles não é boa, os plots, subplots que eles inventam não funcionam muito bem. Então, em questão de história, narrativa, personagem, construção de personagem e até diálogo
diálogos normais, o filme não funciona de maneira nenhuma. E até um personagem exagerado que aparece, que poderia funcionar como um bom alívio cômico, não funciona de maneira nenhuma. Mas tudo isso pode ser meio que passado de lado se a ação do filme for muito boa. Afinal, se pegar esses filmes que eu mencionei, como por exemplo o John Wick, a história dele não é a melhor do mundo. O que vende em John Wick é as excelentes sequências de ação e os personagens carismáticos. Aqui, a história é genérica e os personagens são carismáticos. Mas a ação, ela compensa bastante isso em Beekeeper. Beekeeper, ele tem boas sequências de ação. Nem todas funcionam muito bem, algumas são repetitivas, mas algumas são muito boas. Quando você pega a ação como toda, ela não é a melhor ação do mundo. Mas quando você pega os momentos específicos das grandes momentos de ação, você vê que teve uma coreografia bem pensada e bem trabalhada ali. Como a sequência envolvendo dois personagens numa sala muito pequena, envolvendo a parte que envolve um elevador. Existem boas sequências de ação. E a violência gráfica ajuda a deixar ele mais forte ainda. E o Jason Statham tá no terreno dele. Eu não acho ele o ator mais carismático do mundo. Inclusive eu gosto mais de quando ele faz aquele filme que ele mistura ação com a comédia. Eu gosto do sarcasmo meio rabugento dele. E aqui ele não tem muito, mas ele é um ator que ele sabe trabalhar esse filme. Por ano ele entrega pelo menos uns 10 filmes igual a esse, em questão de personagem dele. Mas eu gosto do ator, eu acho que ele tem um certo carisma que ajuda a carregar bem o filme. No fim, Beekeeper tem uma boa parte em relação à ação. E também vale destacar que a parte da direção, nesse ponto, ela funciona bem. Se ela erra na parte de conduzir cena, construir bem o ambiente, construir o cenário, pelo menos na sequência de ação ela tem boa sequência de coreografia, que faz com que pelo menos você se envolva em certo ponto do filme. O problema pra mim do filme, que faz ele ser ruim pra mim, é que envolve realmente esse ponto. Já que essa parte dos personagens, da narrativa, ser muito expositiva, muito enrolada, muito repetitiva, fez com que eu ficasse cansado do filme. Então quando cheguei em alguns momentos da ação, acaba fazendo com que eu não tava tão interessado, porque eu não me importava com os personagens, a narrativa me deixou cansado e tinha muitas atitudes realmente de personagens em questão de coisas lógicas que me incomodavam, que ia me afastando mais da história. Mas sim, pra quem procura boa sequência de ação, aqui você vai encontrar algumas boas sequências, no meio de tantas que também são bem descartáveis. Só tem boas, mas de modo geral tem muitas que são descartáveis. Recomendo até que se você quiser ver algumas cenas específicas, como as que eu mencionei aqui, veja no YouTube e não desperdice tempo vendo um filme gigantesco, que eu acho que ele só é ruim, mas ele é genérico e ruim no seu modo geral. Concluindo, Beekeeper, Rei de Vingança tem seus pontos positivos. Ele começa muito bem, ele introduz muito bem o seu filme e seus personagens. A história é repetitiva, mas ela ainda funciona hoje em dia. O Jason Statham tá na sua zona de conforto, ele faz um personagem ok, e tem boa sequência de ação. Mas quando você pensa de modo geral, o filme é chato, ele é enrolado, ele é expositivo, os personagens não têm carisma, vilões não são interessantes, você não torce pros personagens. E aí é que vive o problema. Um filme inteiro onde você só vê ação atrás de ação acontecer, sem você se importar com ninguém que está em tela. E isso faz com que você gere um desinteresse. Tem boa sequência de ação? Tem. Mas tem muitas que são muito ruins também. No final, Beekeeper é um filme que não funciona nem pra passar o tempo. Ele não é o pior filme do mundo, mas eu achei ele um filme ruim. E por isso que eu fecho o filme Beekeeper, Rei de Vingança, com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Beekeeper, Rei de Vingança? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.